O que uma pessoa não pode fazer para ser um adventista? Para uma pessoa ser membro de uma igreja, para ser batizado em uma igreja da adventista, da reforma ou da grande, o que ela não pode fazer? O primeiro passo que ela não pode fazer de forma nenhuma é obedecer o primeiro mandamento. Se uma pessoa disser que obedece o mandamento do jeito que está escrito lá na Bíblia, que diz que não terás outros deuses diante de mim, se a pessoa falar que não crê em outro Deus além do único Deus, o Pai, ela não pode ser batizada. Eles não aceitam batizar essa pessoa. E se ela já for membro da igreja e já tiver lá, pode ter quantos anos tiver, se ela chegar lá dentro da igreja e começar a pregar sobre o primeiro mandamento, que diz para não ter outros deuses diante de um único Deus, o Pai, essa pessoa é excomungada. Ela é expulsa da igreja. Lá elas têm que dizer que existe Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E os três é uma unidade de uma só pessoa. Se o candidato ao batismo na igreja adventista disser que obedece o primeiro mandamento, é rejeitado. Toda pessoa para ser batizada na igreja adventista do sétimo dia, da grande, e da igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma, ela tem que confessar publicamente que acredita em 3 deuses. Ela tem que dizer: eu creio no Pai, no Deus Pai, no Deus Filho e no Deus Espírito Santo, como sendo um único Deus. É uma pessoa, é um só Deus, mas eles são 3. É Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É uma unidade na divindade. Se eles falar isto, eles batizam ele. Mas se a pessoa disser: eu creio que existe apenas um Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, como diz lá o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 8,6. Todavia, para nós há um só Deus, o Pai. Se falar isto, já está fora da igreja. Não tem ligação. E eles não aceitam lá. A pessoa tem o voto batismal da igreja adventista do sétimo dia é assim: crê que existe um só Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, uma unidade de 3 pessoas co-eternas. Aí a pessoa tem que dizer sim. Crê que existe um só Deus. Aí vem Pai, Filho e Espírito Santo. Uma unidade de 3 pessoas co-eternas. Para começar, só o Pai é eterno no passado. O Senhor Jesus foi gerado e nascido de Deus. Houve tempo que ele não existia. Ele passou a existir depois que foi gerado e nascido de Deus. Agora vem a pergunta: 3 pessoas. O Espírito Santo não é uma pessoa. Ele é o Espírito de Deus. Espírito Santo é Espírito de Deus. Espírito é um poder que emana de Deus. Espírito Santo nunca foi Deus e nunca foi pessoa. E nunca será Deus e nunca será pessoa. Espírito é Espírito. E é um poder. Essa pergunta é correta, né? Qual seria a pergunta correta que os adventistas teriam que fazer para uma pessoa que está preparando para o batismo? Ele tinha que perguntar: você crê no primeiro mandamento? Crê lá em Êxodo 23, que diz: não terás outros
deuses diante de mim? Crê que apenas o Pai é o único Deus? Crê que o Senhor Jesus é o Filho de Deus, gerado e nascido de Deus? Que Ele é um com o Eterno Pai, um em natureza e em propósito? E crê que o Espírito Santo é o Espírito do Pai e do Filho, e que esse Espírito é um poder que transforma vidas? Seria essa a pergunta correta. Mas não, eles crêem que existe um só Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e que os três são três pessoas numa unidade coeterna. Isso é uma mentira, uma falácia.